Neste momento, teremos a apresentação da palestra Biodiversidade da Cafeicultura de Minas Gerais, com o Dr. Antônio Alves Pereira. Antônio Alves Pereira é engenheiro agrônomo da Universidade Federal de Viçosa, mestre em microbiologia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, doutor em fitopatologia também pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente é pesquisador da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, e bolsista de produtividade do CNPq. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em melhoramento genético, atuando principalmente em melhoramento genético do cafeeiro, com ênfase na resistência a doenças e pragas. Convidamos o Dr. Antônio Alves Pereira para fazer o uso da palavra. Bom, aqui é mais ou menos o histórico do caminhamento do café no mundo. A história que a gente conhece, que saiu da Etiópia, no centro de origem, foi para o Imen, e de lá parte foi para Java, de Java foi para o Jardim de Amsterdã. Nessa caminhada aí, apenas uma única planta, parece que foram duas plantas que foram enviadas, mas uma morreu no caminho, e ficou então uma planta lá no Jardim de Amsterdã. De Amsterdã veio para as Guianas e da Guiana para o Brasil, e teve um segundo caminhamento que foi da Etiópia para o Imen também, e de lá foi para as Ilhas de Reunião, pelas atuais Ilhas de Reunião, antigamente Bourbon, e dessas Ilhas de Reunião veio para o Rio de Janeiro. Eu perguntei hoje ao Dr. Xavier se o material era o mesmo, se o mesmo seria coffea arábica, variedade típica, mas ele disse que são populações bastante diferentes, e o que a gente tinha também a informação é que Bourbon é de certa forma diferente de típica. Inclusive, a gente pode verificar isso pela capacidade produtiva do Bourbon, bastante superior à da típica. No Brasil, depois chegou no Brasil em 1727, isso não é novidade para ninguém, foi caminhando pelos estados, foi para o Maranhão, Pernambuco, e a história que a gente tem é que ele chegou em Minas Gerais em 1771. Agora, essa caminhada é um pouco controvertida, porque isso alguns autores escrevem de uma maneira e outros de outra. Essa fonte de 1771 em Minas Gerais, a chegada do café, foi desses dois autores aqui. Bom, de qualquer maneira, é uma história rápida do roteiro da introdução do café no Brasil e em Minas. Bom, a história do histórico das introduções e seleções e hibridações no Brasil é que a variedade típica, a variedade típica, ela chegando em 1700 e tanto, surgiram duas mutações, que nós colocamos seleções, uma em Maragogipe em torno de 1870 e em Botucatu em torno de 1871. Depois foi introduzido o Bourbon em 1859, que cruzado com o amarelo de Botucatu deu origem ao Bourbon amarelo, cruzado com o Sumatra, cruzado com o Sumatra cruzado com o Bourbon deu um Mundo Novo, e o Caturra foi mutação do Bourbon, e o Caturra cruzado com o Mundo Novo deu o Catuai. E dessa seleção, a hibridação e do Mundo Novo com o Catuai foram originárias cultivares de Rubi, Topázio, Ouro Verde, Travessia, e existem outros materiais que fazem seleção. Bom, e além dessas introduções que estão de verdes,
temos também as introduções de Ivo Timor, em 1971, que é o dado que eu tenho, e essa aqui é do Vila Sarchi, também introduzido. Essa data de 1971 que eu coloquei, possivelmente ela não seja correta, porque o agrônomo de Campinas deve ter recebido esse material bem antes. Bom, aí é um histórico do... Está faltando... Bom, aqui está faltando um slide que eu tinha colocado de Minas, eu não sei por que não apareceu aí. Pode ter, nas mexidas, eles terem desaparecido. Mas aqui é para mostrar que pelas próprias regiões, em Minas Gerais, há uma diversidade bastante grande. Nós temos as regiões de Cerrado e em confrontação com a região, por exemplo, da Zona da Mata, toda montanhosa. Então, só isso aí seria uma diversidade muito grande entre as regiões cafeeiras do estado. Cultivares desenvolvidas em Minas Gerais, nós temos, foi isso o trabalho de melhoramento. E em Minas Gerais ele foi iniciado após a constatação da ferrugem em 1970, que logo foram estabelecidas várias medidas a serem alcançadas a curto, a médio e longo prazo, e uma das medidas a longo prazo foi, então, a obtenção de cultivares resistentes à ferrugem para serem cultivadas para minimizar os prejuízos que a ferrugem ocasionaria à cafeicultura brasileira e em Minas, principalmente em Minas Gerais. Os objetivos, então, dos programas estabelecidos foram principalmente, a ênfase principal seria a resistência a pragas e doenças, o desempenho agronômico e tecnológico das cultivares, qualidade sensorial de bebida e tolerância a estresses abióticos. Isso de uma maneira bastante resumida. O programa desenvolvido é bom citar aqui que, então, nesse inteirinho que com a ferrugem foi constatada, estabeleceram alguns programas de melhoramento, e um deles foi da Universidade, a Universidade Federal de Viçosa que introduziu o material, e a partir de 1974 a EPAMIG passou a participar ativamente. Esse programa também é desenvolvido aqui na UFRA e atualmente na Embrapa Café, e ao lado desse programa tem também um programa que foi estabelecido no ex-IBC, que hoje é desenvolvido pelo Procafé, que eu vou falar mais à frente. Das cultivares susceptíveis à ferrugem, são 4 cultivares registradas: o Acaiá Cerrado, que é uma cultivar selecionada no germoplasma recebido lá do Instituto Agronômico de Campinas, e no material de Acaiá, que deu origem, então, essa Acaiá Cerrado, num trabalho de adaptação às condições do cerrado lá em Patrocínio. É um cultivar que tem adaptado muito bem naquela região. Rubi foi do material de cruzamento Rubi Topázio e Travessia, são 3 cultivares originárias de cruzamentos de Mundo Novo com o Catuaí, também recebido em gerações iniciais lá do Instituto Agronômico de Campinas, e trabalhada a sua adaptação aqui em Minas Gerais. A partir do material resistente à ferrugem, recebido pela UFV em 1971-72, e com participação bastante efetiva da EPAMIG, da UFRA e recentemente da Embrapa, foram desenvolvidas mais 10 cultivares que encontram-se atualmente registradas no Registro Nacional de Cultivares do MAPA. São Oeiros, Paraíso, Araponga, Catiguá MG2, Pau Brasil, Sacramento, Catiguá MG3, Paraíso 2,
que está registrada com MGS Paraíso 2 e Sarchibor MG 8840. Bom, acho que esse slide eu estava procurando lá atrás, mas foi colocado aqui na frente. As seleções que foram desenvolvidas partiram com o híbrido Timor como o genitor principal, cruzado com Caturra, que foi esse cruzamento também feito lá em Portugal e foi recebido entre o material introduzido em 1971. Desse material foram selecionadas as cultivaroeiras, catipó e outras que estão ainda em fase de seleção. O híbrido de Timor, cruzado com o Catuai, foram selecionadas o Paraíso MG1, que nós vamos, para simplificar aqui, Araponga, Catiguá MG1, Catiguá MG2, Pau Brasil MG1, Sacramento, Catiguá MG3 e Paraíso. E do Vila Sarchi, com o híbrido de Timor, o material de Sarchibor também introduzido, foi selecionado recentemente a cultivar Sarchibor MG 8840. Bom, esse é mais ou menos um esquema rápido dos cultivares e das suas origens. Nós vamos falar rapidinho sobre as cultivares. Oeiras, como eu já falei, quando mostrou no esquema, é um material derivado do cruzamento de Caturra com o híbrido de Timor. Agora, é bom salientar que, quando nós falamos em híbridos de Timor, nós temos uma quantidade bastante grande de seleções de híbrido de Timor que foram introduzidas. Nesse caso, o Oeiras é resultante do material introduzido e o genitor masculino que deu origem aqui é o híbrido de Timor 832/1. É um material de porte baixo, tem uma excelente arquitetura de planta, os frutos são graúdos, de coloração vermelha, maturação bastante uniforme e bem precoce. Nesse caso, eles dariam grãos com peneira bastante alta. Ele foi desenvolvido e foi lançado com um material resistente, mas atualmente, devido à variabilidade no patógeno, nós podemos considerá-lo apenas como moderadamente resistente à ferrugem. É um material que tem uma boa adaptação em altitudes elevadas e tem desenvolvimento também bem adaptado a solos ricos em matéria orgânica e tem um bom desempenho na cafeicultura irrigada. Mais ou menos o que o Fazoli mencionou com relação às cultivares de origem do híbrido de Timor que foram introduzidas, tanto os catimores quanto os sarchibores. Aí estaria algumas plantas mostrando que elas têm uma maturação bastante uniforme e no caso elas estão no início de produção, elas apresentam um potencial produtivo muito alto. Contudo, o vigor ao longo do tempo, ou seja, a longevidade desses materiais não é tão grande. Cultivar Paraíso, nós estamos, para simplificar, nós chamamos Paraíso MG1, apesar de que ela está registrada como Paraíso MG H419-1, é um material derivado de Catuai e Catuai AC30 com uma seleção de híbrido de Timor, o FV 445-46. Esse híbrido de Timor, ele tem origem diferente dos cruzamentos que foram realizados lá no CIVIC, em Portugal. Então é bom salientar que, apesar de ser híbrido Timor, mas tem uma diversidade entre esses híbridos de Timor que foram utilizados nesses cultivares que nós temos desenvolvido em parceria aí com a UFV, com a UFLA
e mais recentemente com a Embrapa Café. Bom, eu vou voltar aqui, desculpa aqui. Esse material é um material de porte ligeiramente inferior ao catuai, apresenta frutos de coloração amarela, sementes alongadas. Ela tem uma característica bastante marcante, que seria o limbo foliar. Ela tem uma ondulação no limbo foliar, ela tem uma maturação intermediária de frutos, e interessante chamar a atenção que é um material que apresenta uma interação com o genótipo ambiente bastante acentuada. Em alguns locais um bom desenvolvimento, e em outros não apresenta esse bom desenvolvimento. Então, e tem um desenvolvimento inicial, ou seja, o desenvolvimento inicial da cultivar é bastante lento. Ela demora a se manifestar como um bom material. E aí pode ser indicado para plantios adensados e convencionais devido ao corte baixo, e é uma boa opção para os plantios em relevos acidentados. Aí está uma foto mostrando essa cultivar lá em São Sebastião do Paraíso. Na região de São Sebastião do Paraíso, para salientar essa interação genótipo-ambiente, lá em São Sebastião do Paraíso, onde ela foi desenvolvida, já existe cerca de uns 4 a 5 milhões de covas plantadas dela. Então, lá naquela região, ela tem um bom desempenho. O material de Catiguá 1, Catiguá 2 e Catiguá 3, eles são resultantes também de um cruzamento de catuai amarelo e catuai amarelo IAC 86 com o híbrido de Timor, o FV 44610. Esse material ele vem apresentando bastante vigorosos em todas as 3 cultivares, bastante vigorosas. Elas, até o momento, elas têm mostrado praticamente imunes à ferrugem e têm uma elevada capacidade produtiva na maioria dos ambientes onde tem sido testado, maturação intermediária, e aparentemente é um material menos exigente em nutrição do que, por exemplo, um Oeiras MG 6851. Para caracterizarmos as cultivares, cada uma dessas cultivares, podemos dizer que o cultivar MG1, Catiguá MG1, ela apresenta pineiras, frutos mais graúdos, com pineiras mais altas. Ela tem umas folhas adultas com um verde bastante intenso, e a brotação nova é um bronze até bronze escuro. A cultivar Catiguá MG2, ela é resistente a bacterioses, inclusive as bacterioses que têm atacado muitas cafezais aqui no sul de Minas. Ela apresenta pineira mais baixa e ela tem destacado muito com relação à qualidade da bebida. Nós já conseguimos até 96 pontos com os critérios da BSA. Inclusive, ultimamente, vários empresários têm plantado quantidades bastante grandes para a produção de cafés especiais. E a cultivar Catiguá MG3, ela apresenta resistência à amiloidose exígua e a coletótico carral, que infelizmente é um patógeno que ainda não foi constatado, e vou torcer que não seja constatado aqui nas nossas condições. Aí seria uma foto da cultivar MG1. Aqui uma outra foto da cultivar MG2, no segundo ano de poleta lá em Patrocínio.
aqui da Catiguá MG3, lá em Turmalina, numa lavoura irrigada por gotejamento, onde essa cultivar tem apresentado um bom desempenho, na região do Jequitinhonha. Pau-Brasil é um material de porte baixo, boa arquitetura de plantas, frutos de coloração verde e tem um elevado vigor vegetativo e excelente qualidade de bebida. Nós já conseguimos aí até 93, 94 pontos nas avaliações sensoriais de bebida, considerando os critérios da BSA. Bom, também vamos falar do programa desenvolvido pelo Procafé, onde nós, consultando o que existe escrito, nós chegamos à conclusão que no programa do Procafé foi iniciado no EIS-IBC, nas estações experimentais do EIS-IBC, utilizando cruzamentos naturais e artificiais, também com um enfoque de resistência, principalmente à ferrugem. Os inibitores envolvidos que nós verificamos nas cultivares do Procafé seria Icatu, Hibdo-Timor, Catimor, Sartimor, Coffea racemosa, Acaiá, Catuai, Mundo Novo, Catuai vermelho e Blue Mountain. Esses são os inibitores que estão envolvidos nas cultivares que foram desenvolvidas pelo Procafé. Tem um grupo de cultivares que nós chamamos Grupo Catucaí, onde nós temos várias cultivares registradas. Eu não vou mencionar cada uma delas, mas só para vou mostrar a nossa transparência. Aí também é do grupo Catucaí, tem e outras cultivares que têm origem diferente. Por exemplo, a Alcauã é um Mundo Novo, IAC 388-17, cruzado com o Sartimor IAC 1668, que é material introduzido. Esse material é um material introduzido do Centro de Investigação das Ferrugem de Cafeeiro. E, ultimamente, essa seleção do Acauã novo, tem o Arara, que é cruzamento natural de Obatã com Catuai, tem Canário, de Hibdo-Timor com Catuai amarelo, Sabiá de Catimor, o FV 386 com Acaiá, esse Icatu aqui, Tuiuiui, eu não consegui saber que material é esse. O IBC Palma 1 e Palma 2 são originários de cruzamento de Catuai vermelho IAC 81 com o Catimor, o FV 353. Aí depois veria esse Maracatiá com o cruzamento natural de Acaiá com o Catuai. É um material então suscetível à ferrugem. Roxinol, que está aqui colocado, mas ele tive informação do Carlos, que é um material do grupo Catucaí, mas eu não tinha essa informação. E esse Saíra, que é Catuai amarelo com IAC 88, com Catimbu, UFV 374, Cova 600. Aqui parece que há um engano com relação a essa designação de Catimbu. Se não me engano, esse material esse material UFV 374, ele é resultante de cruzamento de KP 423 com Hibdo-Timor. Siriema, que é um material que já foi mencionado, que é resistente a bicho mineiro e a ferrugem. Bom, com relação à qualidade, que é realmente uma diversidade bastante grande, dos materiais originários de cruzamento que vieram de Canébula, e isso aí é uma quebra de paradigma bastante grande, que as cultivares e os mesmos próprios híbridos de Timor apresentam qualidade de bebida muitas vezes até superior às cultivares
tradicionais. Esse gráfico aí mostra, inclusive, que as cultivares derivadas de Hidro de Timor, elas estão liderando em termos de qualidade de bebida, que nesse caso aqui os critérios adotados foram na escala da BSA. Mas nós temos, inclusive, alguns dados já com os critérios da SCA com o mesmo resultado. E mesmo o híbrido de Timor, se nós observarmos aqui, a qualidade dos híbridos de Timor, nós temos híbridos de Timor com excelente qualidade. Lógico que isso aí nós não podemos generalizar para toda a população. Dos casos dos híbridos de Timor, são alguns híbridos de Timor que nós selecionamos e que fazem parte dos inibidores que nós utilizamos no programa de melhoramento. Bom, aqui é com relação à qualidade de bebida. Um minutinho que eu vou beber uma água aqui. Também, o importante dessas cultivares é que elas apresentam boa qualidade de bebida e, além disso, elas apresentam algumas nuances dessa bebida que, como diz, que agradam bastante, principalmente os provadores que têm feito as avaliações. E isso aí, nós estamos mostrando aqui da Paraíso. Vamos mostrar da Paraíso 2. Aqui, por exemplo, Paraíso 2. Ela tem aroma adocicado, sabor melado, rapadura de frutas verdes, acidez prazerosa, corpo aveludado com ótima doçura. E são observações dos provadores, além da pontuação que eles deram de 88 pontos na escala BSA, eles deixam relatado. Então isso é interessante porque isso é uma das características que os produtores de café especiais têm buscado na conquista de novos mercados. E essa Catiguá MG2, que é uma das que tem liderado os plantios aí para a produção de cafés especiais, também ela tem surpreendido os provadores. Aroma e sabor frutado, acidez viva, adocicada e finalização agradável. Então, essa questão da qualidade das cultivares que têm origem em espécies diploides, elas precisam ser, inclusive, revistas, porque podemos generalizar que todos os materiais que têm origem de canéfora, por exemplo, que tenham má qualidade. Isso já tem bastante relato na literatura que isso é uma verdade. Bom, e esse dado é um dado de um trabalho que foi publicado recentemente e mostra, inclusive, o coeficiente de parentesco das cultivares de café arábica no decorrer dos anos. Nós podemos observar que até 1959, o coeficiente de parentesco das cultivares era baixo, e esse parentesco foi diminuindo e chegando de 1980 a 1999 a 0,36, em 2009 a 0,56, então demonstrando que tem havido um aumento, ou tem havido uma introgressão de novos genes na composição das cultivares. E assim por diante, se nós fizermos uma análise nessa diagonal aqui, nós observamos que as cultivares de 2000 a 2009, elas têm um coeficiente de parentesco apenas de 0,463, mostrando que são bem menos aparentados do que aquelas cultivares iniciais. Nessa outra transparência mostra que as primeiras cultivares, ou seja, as cultivares desenvolvidas
Instituto Agronômico de Campinas, elas teriam um coeficiente de parentesco de 0,719, as da IPAMIG teria um coeficiente, comparadas com as do IAC, de 519, as da com as do Procafé, do IAC com o Procafé 573, do IAPAR 513, e se nós fizermos então olharmos aqui nessa diagonal, nós observamos que as cultivares do IAPAR são as que têm menor coeficiente de parentesco. E tal, o tempo é bem escasso para ele poder, mas isso aí depois podemos, quem interessar, podemos analisar novamente. Bom, o banco de germoplasma da EPAMIG está localizado na Fazenda Experimental de Patrocínio, lá no Alto Paranaíba, altitude de mais de 900 a 1.000 metros, de 950 a 1.000 metros, desculpa. E nós temos, vou passar isso rápido, nós temos 576 acessos implantados e estamos implantando, nesse momento, eu coloquei esse estamos implantando mais 18, é porque tem alguma variabilidade, inclusive variabilidade de material da Índia, que é bastante importante, está sendo implantado. Gostaria de salientar que esses 576, existe um parentesco, falando em parentesco, bastante grande entre os acessos, mas contudo a gente nota muita variabilidade entre esses acessos e mesmo dentro dos acessos. Lá o banco de germoplasma está implantado em parcelas de 10 plantas com 2 repetições. A variabilidade disponível no banco, ela é para resistência a doenças e pragas, e para doença e praga nós temos a ferrugem, variabilidade para ferrugem, para nematóide das galhas, para antracnose dos frutos, para bacteriose, para bicho mineiro, para ácaro, porque inclusive o ácaro a gente observa em alguns locais que o ácaro às vezes ataca e alguns materiais alguns materiais não são atacados. Tem para arquitetura de plantas e porte de plantas, tem para eco-uniformidade de maturação, formato e tamanho de grãos. Nós temos lá no banco tamanho de grão, desde o grão muito miúdo, por exemplo, no moca, até muito graúdo nos acessos de maragogipe. Maragogipe vermelho, maragogipe amarelo, qualidade sensorial da bebida. Nós estamos avaliando, tentando caracterizar o banco com relação à qualidade de bebida, e temos observado que realmente existe uma ampla variabilidade entre a qualidade sensorial da bebida. Teor de componentes químicos, nós também já detectamos algumas diferenças, não muito grandes, e com relação à tolerância a estresses abióticos, déficit hídrico e extremos de temperatura, também há bastante variabilidade. Aqui eu listei mais ou menos os acessos. Eu gostaria de chamar a atenção só de uma coisa aqui. Por exemplo, nós temos de híbrido de Timor, nós temos 151 acessos. E eu coloquei propagações vegetativas de híbrido Timor, 123. São diferentes, porque nessas propagações vegetativas são materiais propagados de plantas que originaram de sementes introduzidas do CIF de Angola em 1971 pelo UFV. Nesse germoplasma, por exemplo, de anfilo, nós temos inclusive alguns materiais resistentes a meloidóide paranaense, que é inclusive uma grande ameaça para a cafeicultura mineira. Então, variabilidade nós temos bastante. Nós temos vários cruzamentos de materiais da Etiópia
híbrido de Timor, da Etiópia com o Mundo Novo, tem vários cruzamentos que eles precisam ser explorados em prol do desenvolvimento de cultivares buscando características de interesse para o agronegócio café. Aí, ao final, então, nós temos lá, como eu falei, 1.576 acessos com variabilidade bastante grande. Bom, a equipe que trabalha, nós temos a equipe da IPAMIG, a equipe da Embrapa Café, da UFV e da UFRA, que faz parte desse programa desenvolvido na IPAMIG e suas parceiras. Além desse grupo, tem o grupo do Procafé, que desenvolve o trabalho de melhoramento do estado de Minas Gerais. Bom, nós agradecemos aí a atenção de todos. Gostaria também de fazer agradecimento para as instituições de fomento que financiam o trabalho de melhoramento aqui nas nossas instituições. Bom,